Muito bem, eu estou aqui com a pastora Edna Rosa Ribeiro Portes. Pastora Edna é pastora do Ministério Dom Supremo, aqui na cidade de Porto Ferreira. Sim. E nós estamos aqui hoje para contar um pouquinho da sua história, né, pastora Edna? Sim. Vamos lá, você vai conhecer um pouco da história da pastora Edna. Fica com a gente aí. Eu tenho certeza que Deus vai edificar a sua vida através desse testemunho. Pastora Edna, antes da senhora aceitar Jesus como seu Salvador, como era a sua vida? Conta um pouquinho pra gente aí. A minha vida, eu era católica, Certo. espírita também, né? Uhum. Porque a minha mãe frequentava a católica e espírita. Uhum. E minha mãe ensinou para nós um Cristo e ficava na cruz, né? Uhum. Que eu creio hoje que é um Cristo morto, né? Que o nosso Cristo está vivo, né? Não tinha aquele encontro real Não. ainda com Jesus Cristo, Não né? tinha esse encontro real, Uhum. porque eu não era conhecedora da palavra. E foi só o que eu aprendi. Certo. Eu não tinha conhecimento da verdade, né? Que é a Uhum. palavra de Deus, né? Muito bem. Assim a senhora seguiu a vida, né? Sim. E com isso a senhora casou. Sim, Casou. casei com 18 anos, Aham. né? E Como foi a vida de casado? a minha vida de casado, meu esposo era bom. O único problema é que ele era filho único. E os pais dele, né, a avó dele e a mãe dele, porque o pai ele não conheceu, eles não deixavam ele trabalhar. Uhum. E quando casou, ficou mais difícil ainda, né? E aí a gente teve a Jéssica, depois tivemos a Jennifer, depois A senhora tem nasceu... quantos filhos hoje? Hoje eu tenho 4 filhos. 4 filhos. É. Na época, nasceram esses 2 filhos? Sim, nasceu os 3. A gente tinha E o os 3. sustento, e aí como que faz? Então, e o Jefferson nasceu com hipospádia, sem o buraquinho do Hum. pipi, sem o canal da urina. Uhum. Até 3 anos o Jefferson só gritava e chorava. E a gente não tinha como fazer o sustento, como tirar. Meu esposo também foi um homem criado assim com vó e mãe e o filho único e não tinha, né, sabedoria de ir para lugar nenhum. Então ele ficava em casa. Foi aí que foi me apresentado a prostituição, né? E eu precisava operar o Jefferson, não é justificativa, porque a gente tem outra saída, né? Aham. Só que na época foi a saída que eu achei, que era a saída mais fácil. Casada, mesmo Casada, e o meu esposo consentimento do aceitou. esposo. Sim, sim. Eu tinha Uma vida sem Deus, né? Sem Deus, sem rumo, sem direção, Aham. a folha seca, né? Aham. A gente era, né? Quanto tempo a senhora ficou nessa vida, então, da prostituição? Da prostituição eu fiquei 7 anos. E com isso que a senhora sustentava a família? Que eu sustentava a família, a gente ia de posto em posto de gasolina, né? E a gente pegava, fazia os programas e a gente era o único sustento que tinha. Uhum. Mas passaram-se 7 anos, um homem com a Bíblia na mão, conhecedor da palavra, ele entrou naquele lugar. E eu até achei estranho, porque eu falei, meu Deus, aliás, o que ele veio fazer nesse lugar? Um homem de Deus. Só que aí ele falou pra mim, o Senhor mandou te dizer que o seu tempo aqui acabou. Olha aí, com a Bíblia na mão, Com a crente. Bíblia na mão. Crente, né? Sim. Aí, a partir daquele momento, foi a mesma coisa do profeta que entrou no Vale dos Ossos Secos. Ele Ezequiel profetizou 37, né? Ezequiel 37. Ezequiel 37. Profetizou vida. Profetizou vida. E os meus olhos Dizendo que o tempo da senhora ali tinha acabado. E daí pra frente, como foi? Aí pra frente, eu não queria mais. Eu chegava naquele lugar... Aquela palavra impactou, senhora. Impactou, eu não consegui mais. Parecia que as minhas pernas ali não queriam ir mais para aquele lugar. Os meus olhos ali começaram a ver vergonha. E quando foi um dia, eu sentei de frente lá na Vila Maria, sentei na sarjeta e ali 4 horas da manhã, vindo da prostituição, comecei a chorar muito. E eu chorei muito. E quando chegou ali, eu vi um ser de branco, um homem,
a qual ele estendeu as mãos e falou para mim, se Não quiser, era, sou. olhando assim, não era uma pessoa normal. Não, Era um ser diferente, Era um um ser ser celestial. diferente, só que eu não conhecia. Aham. E como não conhecia a palavra, não tinha noção, Não né? tinha noção. Aham. Só que aquela palavra dele que ele deu ali para mim, que era a hora de segurar nas mãos dele para sair, eu peguei nas mãos dele. Ele Só disse que que aí- era a hora de segurar na mão dele para sair daqui. Sim. Aí que ele ia me ajudar. E do outro lado, eu ouvi uma voz que falava, como você vai segurar nas mãos dele? Você vai passar necessidade, eu sei que faz compra, eu sei que faz isso, que faz aquilo. Você tem dinheiro toda hora, mas eu falei, eu não quero mais isso para mim, porque o meu coração já não aceitava mais. Aquele homem lançou uma palavra sobre a minha vida e aquilo ali foi movendo a minha vida. Hoje a gente vendo, a gente entende que era o próprio Senhor Jesus É o segurando as próprio mãos. Deus, o próprio Deus. Coisa linda. Aí, irmão Fernando, o que aconteceu ali? Aconteceu ali que eu peguei e fui passando vergonha. Porque eu precisava conhecer o alicerce. E o que aconteceu? Deus tinha que deixar eu ser provada. Por quê? Certo. Porque dali foi acabando-se tudo, porque eu não ia mais. Ah. Eu não aceitava, eu não ia. Eu falei, eu vou pedir na rua, Satanás. Mas eu não vou mais para prostituição. E dali foi se acabando tudo. Um homem, o dono da casa que eu pagava aluguel, entrou, falou, ó, começou a me humilhar, falar que eu pagava direitinho. Tudo isso para ver se a senhora voltava. O Pra inimigo ver se fazendo... eu voltava. Para ver se eu voltava. Depois que tem gente que vai para o evangelho e pensa que tudo vai ser um passe de mágica, Não, vai estar bem, não. dali para frente, ele viveu uma vida desregrada a vida Sim. toda e acha que ali para frente Deus vai mudar tudo para ele. Não, é não uma é dessa guerra, né? maneira, não. É É uma uma guerra. E também eu vejo assim, que Deus deixa complicar para depois descomplicar. Ele E complica através- e depois explica. Sim, e através disso tudo, nós vamos ficando fortes, vai acontecendo os alicerces, Ah. né? Porque ao decorrer desse tempo, tem muita cura para Deus fazer que nós não vemos, Ah. mas Deus vê o que vai curar primeiro. É. E aí foi passando-se o tempo, uma humilhação. Quando foi um dia, o Senhor falou comigo naquela casa lá na Vila Maria, eu vou te dar uma casa. E eu criei nisso. Amém. Só que eu não sabia, irmão Fernando, Ah. aonde ia sair essa casa. Porque Desempregada. desempregado, Sem meu pai não dinheiro, tinha sem casa, humilhada. minha mãe não tinha casa, comecei a procurar nos parentes, ninguém tinha casa. Mas eu descobri que quem abre porta onde não tem é só Deus. Ele abre caminho. E aí o que aconteceu, irmão Fernando? Irmão Fernando, eu conheci ali a minha sogra, que ela é feiticeira, só que na prostituição eu já tinha me rendido a Deus, né? Só ainda ia conhecer a palavra dele direito. Uhum. Mas Deus já tinha me pegado no anzol, estava me puxando, só que a minha sogra não via isso, ela estava na macumbaria, feitiçaria. Uhum. E o que aconteceu? Deu um câncer nela, esse câncer levou a vida dela com 3 meses, e o Senhor falou para mim, eis aí a casa. Porque meu esposo era filho Só único, herdou a casa dela. e a casa ficou pra gente, né? E só que aí, pastor Fernando, passou-se 3 meses, só que na minha vida eu fui fazer um teste de HIV. Porque todo Quer mundo dizer, na época começou a fazer. As coisas começaram a piorar. Parece que vai melhorar, começou a piorar Começou a novamente. piorar É novamente. Deus né? testando a nossa fé. Com certeza, Deus estava A testando a senhora nossa fez o fé. teste do HIV. Fiz o teste do HIV, só que eu tive uma surpresa. Hum. Porque em vez de todo mundo ter, ninguém tinha, mas eu tinha. Deu E positivo. aí o doutor pegou e falou pra mim e eu fiquei transtornada naquele lugar. Eu imagino. Né? Chorei Naquela muito, época que era bem mais difícil. bem mais E difícil. hoje ainda, né? Hoje tem os coquetéis, é Tem. bem mais fácil. Hoje tem, mas naquela época não Aham. tinha. E naquela época eu também não tinha conhecimento de nada, eu achava a morte só. Uhum. E eu ia entrar, sair do posto ali de frente, onde que era o Mercado Ferreirão, e entrar embaixo de um Isso caminhão. faz quantos anos? Ah, faz uns 20 anos, não mais, Mais de 20 anos, mais né? de 20 anos. É, na época Para trás, é bem pra mais trás. complicado. É. Claro. Aí, Tratamento. pastor Fernando, o que Aham. aconteceu? Uma mulher segurou nas minhas costas, a minha blusa, eu lembro que ela puxou eu pra dentro, que eu não queria ir, eu queria me matar. Só que aí ela conversou comigo, passou pelo psicólogo na mesma hora,
E eu, assim, eu fui embora para casa. Só que a partir daquele dia eu não tomei banho mais. Eu só falava para meus filhos que a mamãe vai morrer, a mamãe vai para o céu. E não tem mais jeito para a mamãe. Mas eu creio que alguém vai olhar vocês. A mamãe está despedindo de vocês. Todo dia eu despedia, porque eu queria morrer. Não queria mais viver. Aí o que aconteceu, pastor Fernando? Aconteceu que eu, muito querendo me matar, despedindo dos meus filhos, uma mulher pegou e falou para mim, vai fazer um exame novamente? Eu falei, eu vou fazer. Daí eu acabei não desistindo. Mas novamente uma voz falou comigo, vai fazer o exame. E eu fui. Quando eu cheguei lá, que eu fiz os exames, a mulher já dava eu como louca mesmo, porque ela sabia que estava querendo se matar, estava até fazendo visita para mim em casa. Ela falou assim para mim assim, ó. Mas a senhora ficou grávida também? Não, eu fiz os exames primeiro para saber novamente. Sim. Eu queria estar livre daquela doença. Sim, fez os exames. Então, como tinha passado 3 meses já, eu falei, eu vou fazer isso. Foi lá e fez. Fui lá e fiz o exame. Quando eu fiz o exame, aí as moças falaram, vai lá no laboratório saber. Quando chegou lá, tinha uma cegonha falando parabéns, mãe. O diabo me deu meio para mim morrer e Deus me deu meio para mim continuar. Porque pelos meus filhos eu ia continuar. Deus sabia. Estava grávida? Estava grávida. Com HIV? Com HIV. Aí... E a medicina falou o que disso? Eu fui para São Carlos, né? Fui encaminhada para São Carlos, porque era uma gravidez de risco. Só que quando eu cheguei lá, eu já não queria, a primeira vez que eu fui para fazer esse procedimento, eu já peguei e fui, já não queria mais, porque eu já queria morrer mesmo, daí só que agora grávida. Cheguei no consultório da médica, aquela médica, eu não sei por que ela estava sendo usada, mas ela foi. E ela ali, ela falou, você vai ter essa criança, ela vai ser doente, você é irresponsável, você não tem jeito desta criança nascer bem, você é culpada disso e você vai começar a tomar o coquetel, só que não dá tempo mais de separar o sangue. E ali eu comecei a chorar na escadaria para fora, chorei muito, muito e falei pro Senhor, falei, Deus, eu sou culpado porque eu peguei o caminho errado. Fui para a prostituição, mas não deixe meu filho, Senhor, passar por isso, Pai. Aí o que aconteceu? Uma corrida pela vida dele. Por quê? Porque o médico meu não aceitava colocar a mão em mim com HIV. Eu via isso. Parece que era o próprio Satanás que estava usando aquele homem. Quando foi para mim ter o Pedro, ele me mandou lá para São Carlos. Só que chegou lá em São Carlos, eles viram, não estava na hora de eu ter o neném ainda. Eles me deram alta e me mandaram embora para Porto Ferreira. Quando 7 horas da manhã, o Pedro estava nascendo em Porto Ferreira, que ele chama Pedro. O meu milagre chama Pedro. Está vivo. Está vivo. Graças a Deus, para a glória e honra do nome do Senhor. Vai ser lindo, é lindo o testemunho dele. Amém. Aí o que aconteceu? Voltei, 7 horas da manhã o Pedrinho estava nascendo aqui, fomos para o hospital. Chegou no hospital, o médico chamou o médico, eu escutei as enfermeiras falando, você tem que vir. Ele falava, não, e eu escutava, porque eu estava de costa, estava escutando tudo. Aí as enfermeiras falaram, vamos chamar outro médico para você, viu, mamãe? Chamou o médico, veio o doutor Saldanha. Quando o doutor Saldanha estava chorando muito pelo que eu tinha ouvido, o doutor Saldanha bateu nas minhas costas e falou para mim, mamãe, eu vou fazer seu parto. Não se preocupa. Vou mandar vir o soro de lá de São Carlos para cá, para ver se dá tempo de separar o sangue, tá? Aí tá. Aí tive o Pedrinho, eles me amarraram para mim não ter, mas para mim não dar de mamar, me enfaixaram. Aí eu e o Pedrinho tomando coquetel no hospital. Tivemos alta, saímos tomando coquetel do hospital. Ou a criança com HIV, pastor Fernando, com 3 meses você sabe se ele tem ou não. Porque é de ano em ano que faz. O Pedrinho, eu pedi a Deus, conversei com o Senhor. O primeiro ano do Pedrinho, deu que o Pedrinho não tinha HIV. O segundo ano do Pedrinho, deu que o Pedrinho não tinha HIV. Amém. O terceiro ano do Pedrinho, deu que o Pedrinho não tinha HIV. E eu chorei muito, pastor Fernando. Na
naquele consultório eu glorifiquei o nome do Senhor sem o conhecer, pelo aquele Deus que estava ali. Eu glorifiquei muito o nome do Senhor. Eu fico imaginando, né? Tudo que a senhora passou e saber de um resultado desse é muito gratificante. Mas Deus foi muito bom comigo. E Satanás que falava que meu filho ia viver até os 7 anos. Hoje eu prego a palavra do Senhor e o Pedrinho cuida do som da igreja. Quantos anos ele tem hoje? Hoje meu Pedrinho tem 23 anos. 23 anos. 23 anos, para a glória e honra do nome do Senhor e para a derrota de Satanás. E com isso, pastor Fernando, eu comecei a ler a Bíblia, conhecer a palavra do Senhor, porque eu me apaixonei por este Deus. Eu me apaixonei por esse Deus tão profundo, que eu fui consertando tudo da minha vida. Eu não queria só falar, eu queria viver a palavra de Deus. E nisso que eu queria viver a palavra de Deus, Deus ali se achegou a mim também, nós fomos vivendo. Eu fui apresentando para o Pedro, ele foi andando comigo, e cada vez que ele ponhava o som e que eu falava da palavra de Deus, né? Porque eu nunca quis estar na frente do púlpito, mas o Senhor foi mostrando para mim que podia, foi me limpando, e eu fui entrando dentro do casamento, respeitando meu esposo, pedindo perdão para tudo que aconteceu na minha vida, né? Pedindo perdão não só para Deus, mas por todas as pessoas a qual eu passei, né? Pedindo perdão. E nisso, irmãos, o que aconteceu? Eu me apaixonei tanto pela presença do Senhor, que a minha cura, pastor Fernando, a minha cura, ela ficou em último lugar. Por quê? Porque eu conheci a palavra do Senhor que dizia que a morte vira vida para quem crê, para quem foi curada, vive então, a palavra do Senhor. Como foi a cura? A cura foi assim, pastor Fernando. Eu descansei no Senhor. Eu queria falar da palavra de Deus, eu queria, porque as pessoas acha que fazer obra não faz obra para você ganhar a porta do céu. Não, para mim não era isso. Para mim aquilo vinha automaticamente. Porque a atitude do salvo já vem com tudo isso. Amém. Pastora Edna, vamos segurar um pouquinho, daqui a pouco eu venho como a pastora Edna foi curada. Amém. Já, já. Estamos de volta com a pastora Edna, que vai dizer agora como foi a sua cura do HIV. Como foi, pastora? Graças Conta pra gente aí. A minha cura, pastor Fernando, eu estava descansando, aliás, ponhei esta área minha nas mãos do Senhor e descansei, né? Certo. Só que aí eu esperava somente uma coisa, eu só esperava assim, que era grato a Deus por Deus ter concedido para mim a vida eterna, né? Porque na verdade Deus me tirou da lata de lixo, me limpou, né? E graças a Deus. A senhora estava fazendo a obra de Deus. Aí fazendo a obra de Deus, tudo, e muito feliz com o Senhor, sem pensar em nada disso. O Espírito Santo falou comigo novamente. O Espírito Santo falou para mim: você tem, mas você não vai morrer disso. Ele falou mais que uma vez comigo. E quando se passaram 20 anos com HIV, aí o que aconteceu? O meu médico me chamou lá, falou para mim assim, ó, os seus remédios não estão fazendo mais efeito. Porque ele tinha outros exames antigos. Ele falou, não está fazendo mais efeito. Eu falei, eu tô notando mesmo que eu tô emagrecendo, tô passando mal. Aí ele pegou e falou para mim, porque quem tem HIV, pastor Fernando, a proteção do corpo é o coquetel. Porque nós não temos mais... Melhor é o sistema imunológico. Isso, nós não temos mais essa proteção, né? É o coquetel que faz a proteção. Certo. Só que os remédios não estavam mais fazendo efeito para mim. Quando os remédios não fazem efeito, eu estou sujeito a qualquer infecção a me matar. Foi o que o médico me explicou. Enfraquece o sistema imunológico, as doenças oportunistas vêm. Sim. Até uma gripe pode, uma pneumonia. Tudo isso ele falou pra mim que podia me matar. Certo. Aí eu falei pra ele, e agora? Ele falou, agora é esperar pra ver o que vai fazer. Pela medicina? Pela medicina. Você tá desenganada. E aí, esperando a morte, foi o que ele falou pra mim, eu chorei muito lá. E fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei perturbada lá, pastor Fernando. Eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer com isso?
Aí, pastor Fernando, eu peguei e fiquei 2 dias assim, meio ruim. Mas o que aconteceu? Aconteceu que uma voz falou comigo. Falou para mim, não sou eu mais do que o teu remédio. E aí, pastor Fernando, eu me levantei daquela cama. Falei, ninguém mais vai limpar minha casa. Ninguém mais vai fazer nada para mim, porque todo mundo tem os seus afazeres. E eu me levantei, só, pastor Fernando, que ele pediu o exame para poder saber que remédio que ele podia me dar. E eu comecei a engordar. Comecei a passar bem, depois que a voz falou só comigo. fazendo exame sem tomar remédio nenhum. Depois que o Senhor falou comigo, esperando o exame, que é de 6 em 6 meses CD4, certo. Esperando o exame. E veio o resultado. O resultado está aí na tua mão. O que está escrito aí? Aí está aqui, ó. O último exame não detectado no dia 6/10/2022. Sim. Não detectado. Aí a senhora foi... Não, ele falou para mim que ele não acreditava. Depois nós vamos colocar na tela o exame aqui para vocês. Sim. Mostrando aqui várias vezes a carga viral alta, bem alta aqui a carga viral, né? Sim. E depois mostrando aqui, ó, a carga viral de 30 mil, 29 mil, 30.700 e aqui não detectado. Sim. Ele não acreditou? Não. Ele falou para mim, eu posso pedir outro exame? Eu falei, ó, meu Deus falou, tá falado. Você pode pedir 10 exames. Ele falou, então eu vou pedir mais um exame. Fez o exame chegou, ele pegou, ele estava de férias, aí ele pegou, ele voltou das férias, ele falou pra mim assim, depois que ele voltou das férias, chegou o exame? Eu falei assim, eu acho que chegou, tá aí na pasta do senhor. Ele falou, chegou mesmo. Meu Deus, ele falou, não detectado. Não detectado. Graças a Deus, pastor Fernando, eu glorifiquei a Deus, eu chorei muito aqui, para a glória e honra do nome do Senhor. O exame, nós vamos colocar na tela aí para vocês. Graças a Deus. 2 vezes. 2 vezes. Não detectado. Não detectado. Tá até surrado aqui, que a senhora tá. Eu levei para bastante lugares, né? Para Leme, para muitos lugares. Amém. Eu levei o testemunho, Se o Filho vos libertar, certamente serás liberto. E hoje a Dom Supremo continua ali levando a semente do Evangelho, pregando a palavra de Deus. Eu sei que a senhora faz um trabalho social também muito bonito. Sim, graças Uma mulher que teve um encontro com o Senhor Jesus, face a face. E graças a um irmão com a Bíblia na mão, que a senhora nem sabe o nome. Sim, não mas sei. o nome dele está lá na glória. Graças a Deus. Lá na glória. Deus usou esse irmão para levar a semente do Evangelho. O próprio Cristo apareceu para ela, o Senhor a curou, e hoje esse ministério, a Dom Supremo, tem levado a semente do Evangelho a muitas vidas, muitas almas estão sendo salvas, muitas pessoas estão recebendo assistência social, o nome de Jesus está sendo glorificado, e a senhora e a sua casa servem ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Estão servindo a Deus, adorando o nome do Senhor Jesus. Irmãos, esse é o Jesus que nós servimos, que ainda em pleno século XXI cura sim, viu? Cura sim, faz milagres sim. Pastora Edna é um testemunho vivo do poder de Deus. E se ela fosse contar as outras bênçãos, são muitos milagres que Jesus fez. Mas para você que hoje enfrenta o vírus do HIV, um câncer em estado terminal, ou qualquer outra enfermidade que seja, saiba que o nosso Jesus cura, faz milagres, dá vitória, restaura e ainda por cima nos levará para o céu. Graças a Deus. Parabéns, pastora Edna. Que Deus continue abençoando a senhora. Amém. Que Deus continue lhe usando como instrumento de Deus nessa terra. Amém. Vamos fazer uma oração por todos agora? Amém. Oramos agora, Senhor, por aqueles que estão enfermos, estão doentes, precisam de um milagre, quem sabe estão assistindo esse vídeo agora. Senhor Jesus. Deus, mostra para eles, como diz Hebreus 13:8, que Tu és o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Faz um milagre na vida dessas pessoas. Restaura, dá vitória, cura, salva, transforma, Pai. Como o Senhor um dia foi ao encontro da pastora Edna, usou aquele homem, usa-nos agora como instrumento nas suas mãos, e agora vai ao encontro do necessitado, do caído, exaurido, perdido. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos e cremos no milagre, para a glória de Deus.
Senhor Jesus. Pedimos para você, deixa um like aí no nosso vídeo, Sim. compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de um milagre, deixe um comentário aí, algo que Deus fez na sua vida, um milagre que Deus fez na sua vida. Sim. Que Deus te abençoe, fiquem com Deus e que a paz bendita de Jesus esteja com vocês. Amém. Fiquem com Louvado Deus. seja Deus.